Olá, bom dia. Hoje é domingo, 21 de janeiro de 2024 e o tema de hoje é a tal da polarização entre esquerda e direita. Esse é um assunto que talvez não interesse a todos, mas deveria interessar, porque se você não elucida isso, não esclarece isso, você entra nessa barca da polarização. Tem muita gente por aí, em todos os lugares, televisão, YouTube, internet, falando, de esquerda, direita, você é de esquerda, você é de direita. E tipo assim, como isso definisse tudo na vida. E não é bem assim que acontece. Então a gente precisa compreender isso um pouco, até para formar a nossa própria opinião e não entrar, como eu disse, na roubada da ideia dos outros. Ideias, inclusive, mal concebidas, ideias que são muitas, manipulativas, etc. De repente parece que você é obrigado a ser de esquerda ou de direita. São rótulos, que são colocados aí. Essa é uma forma de tornar a discussão ideológica, política, rasa. Simplesmente dizer, ele é de direita, ele é de esquerda, tipo assim, como se esses rótulos dissessem tudo. Então, eu peguei aqui hoje, eu já estudei um pouco sobre o caso, sobre o assunto, mas eu peguei um texto aqui no site que chama Brasil Escola, Se você quiser acessar esse site, Brasil Escola, tem muitas informações lá, educativas interessantes. Brasil Escola. É brasilescola.uol.com.br, certo? Depois eu vou deixar esse link aí nos comentários, para quem interessar. Então, primeiro você tem que ir na história, Então, durante o processo revolucionário, começado lá em 1789 na França, quer dizer, a tal Revolução Francesa, que influenciou o pensamento político no mundo inteiro, então, lá nesse processo, da derrubada da monarquia e todas as loucuras que existiam lá, na França, nesse período, então houve a Revolução Francesa, quer dizer, uma revolta contra esses poderes oligárquicos e autocráticos constituídos. Então, tinha uma assembleia, uma assembleia nacional constituinte, para mudar todo o espectro político da França. E então existia essa assembleia e aonde que existia um pessoal lá chamado dos girondinos, que eram considerados mais moderados, conciliadores, e ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte. E eram também, nesse pessoal aí que ficava do lado direito, também eram os conservadores, que queriam manter as coisas como estavam, um pouquinho só diferenciado. No outro lado tinham os tais jacobinos. Estes eram mais radicais, eles eram exaltados e tal, e ocupavam o lado esquerdo da Assembleia. Então essa é a origem da nomenclatura política que categoriza os posicionamentos políticos no interior dos sistemas políticos atuais. Então essa coisa
Mas, vejam bem, esse pessoal que estava na esquerda, eles eram pequenos burgueses, eles não eram representantes do povo. É interessante essas revoluções, porque o povo, na verdade, fica à mercê de grupos que vão se degladiar. Isso acontece em todas as revoluções, praticamente. Então, essa polarização, ela vem trazendo cada vez mais polêmicas e problemas, a partir do século XIX, que houve aí uma radicalização ideológica, tanto de um lado quanto do outro, né? Então existiu, a direita baseava-se muito nas ideias de uns caras chamados Danoso Cortés e Charles Maurras, que escreviam para jornais, etc, etc. E os considerados de esquerda amparavam-se, nas teorias de Karl Marx e um cara chamado Bakunin, entre outros, existiam mais outros. E então, em geral, ambos os segmentos ideológicos, seja de direita, seja de esquerda, quando chegam à sua forma extrema, eles desenvolvem perspectivas idealizadoras sob a ideia de transformar o mundo. Essa perspectiva aí utópica tem seus fundamentos, tanto na direita quanto na esquerda. Então, nesse sentido, tá? E aí, a ideia é o seguinte: os ideólogos de esquerda pretendiam e pretendem aperfeiçoar o mundo por meios de políticas que instaurem a justiça social, ou o igualitarismo, socialização dos meios de produção, econômica, qualquer outra ação que remeta à ideia de igualdade, certo? Essa é a ideologia da esquerda, chamada esquerda, tá, gente? Já o pessoal, da direita pretende o quê? Tornar perfeito o mundo a partir de uma perspectiva realizada do passado e da tradição, de valores nacionais ou religiosos. Então, essa é uma divisão assim, ideológica. Essa divisão, contudo, pode limitar a compreensão de perspectivas mais complexas sobre a política. Geralmente, a alcunha direitista é aplicada sem muita cuidado e crítica ao pensamento conservador. Do mesmo modo, a alcunha esquerdista é aplicada a reflexões propostas progressistas, certo? E, então, para esses dois campos, ocorre, aí vamos entrar naquilo que a gente vai pensando, ocorre que essa divisão, esquerda, direita, ela em si, ela na verdade é um tanto quanto tipo assim, reducionista, porque na verdade não existem essas posições fixas, tanto a direita como a esquerda, elas não existem, porque existe, por exemplo, a extrema esquerda, que é aquela que é mais revolucionária, que acha que para mudar tem que tomar o poder, tem que fazer uma revolução, e tudo mais e tal. E a direita, a ultradireita, também tem essa ideia de que tem que tomar o poder e acabar com o resto, certo? Acabar com a esquerda acabar com a direita, e por aí vai, Agora vamos dar um salto um pouco nisso, já que você já entendeu um pouco dessa história. Acontece que essa divisão, assim, ela veio,
e veio vindo e até a Segunda Guerra Mundial. Aí, quer dizer, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve uma união, né, de alguns, né, digamos assim, esquerdistas, notadamente, né, pela União Soviética, que fez a Revolução em 1917, se não me falha a memória, a Revolução lá, né, na Rússia, e depois se expandiu. E então ficou aquele bloco, né? A Rússia, a revolução, que era uma revolução, né, na verdade, com cunhos de esquerda, na época caracterizada como socialista, mas que depois transformou-se, né, no elemento, no comunismo. Que é o comunismo é uma divergência do socialismo, digamos assim, puro. Então, o comunismo então, se implantou nessa região lá, né, da Rússia e formou aí a União Soviética, né? A Rússia foi dominando outros países, etc. Mas, na Segunda Guerra, então, contra o nazismo, que era um trem assim de ultradireita, né, nacionalista de ultradireita, com outros elementos raciais e muitas outras coisas, de dominação né, da raça ariana, etc. e tal, né, liderada aí pelo Hitler, e tinha o fascismo também, algo similar, liderado pelo Mussolini na Itália e tal, né? E tinha também aí, né, de repente, tinha lá na Espanha também, né, o fascismo. Então, o fascismo também era uma outra parte da direita. Tudo isso, né, juntado era a extrema-direita, digamos assim. Mas, durante a Segunda Guerra, a União Soviética era contra, por razões aí até de geopolítica, etc., era contra o nazismo. Tá? Então, a União Soviética se aliou à Europa e aos Estados Unidos. E aí, então, esse conjunto todo foi que venceu, né, a Segunda Guerra Mundial, derrotando o nazismo e todos os seus aliados, porque o nazismo tinha aliados, né, como Mussolini, né, e também tinha o Japão nessa história e tal, né, e que eram os países chamados do eixo, né, e tal. Então, vencida a Segunda Guerra, derrotado o nazismo, o que aconteceu? Sempre, né, esses países, essas potências, sempre elas precisam de inimigos. Então, a partir do vencer a Segunda Guerra Mundial, aí surgiu a tal da Guerra Fria, que era o quê? Os Estados Unidos e seus aliados contra a União Soviética, contra os comunistas. E a partir daí, então, esse discurso de esquerda e direita, ele mudou um pouco. Por quê? Porque os americanos e seus aliados europeus passaram a denominar toda a esquerda como comunista. Passaram a demonizar a esquerda, de modo geral. Então, veja bem, nos Estados Unidos, por exemplo, chegou a ter um partido comunista. Mas lá, o comunismo virou praticamente um crime, ser comunista. Então, houve perseguições, etc., etc., para acabar com o comunismo lá nos Estados Unidos. Não
que não existissem partidos de esquerda nos Estados Unidos. Esquerda, aquela esquerda, digamos assim, pura. Mas os americanos e os seus aliados europeus, eles levaram esse discurso contra o comunismo, né? E transformaram, então, toda a esquerda era comunista. E a ideia era que os americanos, que eram de direita, na verdade, passaram a ser os caras, colocaram-se numa posição de salvadores do mundo. Então, o demônio virou o comunismo. E aí, então, começou a Guerra Fria, né, que depois envolveu a China, e por aí foi. E a propaganda americana, que o americano aprendeu a propaganda, essa propaganda de guerra, etc., ela aprendeu com os alemães, porque o Hitler usou muito da propaganda para implantar todo aquele sistema nazista, né? E aí o que acontece? Os americanos aprenderam com os alemães na época a usar o marketing, né? A propaganda através de filmes, principalmente através de filmes e programas que existiam, programas de rádio inclusive, e jornais e tudo. Então os Estados Unidos bancou a propaganda anticomunista e passou a vender o comunismo como a coisa mais horrenda do mundo, certo? E começou, né, na verdade, os americanos começaram a doutrinar uma parte do mundo contra o comunismo. E, na verdade, era contra qualquer esquerda. Então é isso. As ditaduras que surgiram nos anos 60, né, principalmente, né, 50, 60, inclusive aqui no Brasil, a Argentina, né, em outros países latinos, como o Chile, etc., aqui na nossa América Latina, foram todas influenciadas por essa propaganda americana. Eles apoiaram todos os movimentos militares, ditatoriais, os americanos apoiaram sob a bandeira do anticomunismo. Então, foi uma propaganda maciça americana, e muitas impostas pela força, porque eles tinham a força, e eles dominavam, né, a cabeça dos militares, né, na época, em todo o continente nosso aqui, por exemplo, e que fizeram a derrubada de governos que eram democráticos, foram eleitos pelo povo, como no Chile, como no Brasil, né, e na Argentina, né. Então, essa coisa da esquerda, da direita, então, ela veio, depois da Segunda Guerra Mundial, veio com essa coisa do anticomunismo. Então, eles começaram a doutrinar todo mundo, né, contra o comunismo. Então, se você pensasse diferente deles, você já era carimbado como comunista. E isso foi em todo mundo, mas aqui na nossa área foi violento. Vocês sabem que as ditaduras mataram milhares e milhares de pessoas aqui no nosso continente, chamada aí o Cone Sul, né? Todas as ditaduras, umas mais violentas que as outras, comandada por militares que tiveram a sua cabeça feita pelos americanos. Então essa coisa do anticomunismo, ela vem ela já existia, mas não era tão forte, mas a partir do final da Segunda Guerra Mundial ela se fortaleceu.
E aí criou-se então essa coisa de... Começou-se a criar essa polarização entre esquerda e direita. Ok? Agora, essa é história também, tá? História é história mesmo. Acontecido. Embora os livros de histórias que muita gente estudou trouxesse isso romantizado, né? Os americanos eram os salvadores do mundo, né? Os russos eram os capetas do mundo, etc. e tal. Então isso foi plantado. E a população, aí é que entra aquela coisa que eu falei lá atrás. O povo, por exemplo, lá na Revolução Francesa, ele era representado, digamos assim, por pessoas que não tinham nada a ver com o povo. Eram muito mais intelectuais do que tudo, né? E defensores de outras camadas sociais que não a do próprio chamado proletariado, que era o povo trabalhador. Mesmo a Revolução Russa, ele levou ao poder aquela turma mais dos intelectuais, né? Intelectuais, militares, etc., que foi levado ao poder. O proletariado ficou à margem, sendo dominado do mesmo jeito que era dominado pela aristocracia da época lá, né? Aquela coisa de reis, imperadores, etc., né? Então era isso. Quer dizer, na verdade, o povo chamado proletariado sempre dança nessas histórias, serve de massa de manobra, como acontece hoje ainda. Essa é a grande verdade dessa história, uma delas. Então, agora vamos voltar à questão da esquerda e da direita. A direita, ela se subdivide, né? Existe a ultradireita, que é totalmente maluca, né? Fascista, nazista, etc. Existe uma chamada centro-direita, que é conservadora, mas não é assim tão radical no sentido. Mas da mesma forma, a direita sempre defende o interesse de uma minoria, no caso capitalista. Então a direita defende os interesses do sistema financeiro, né, de quem detém o poder econômico, etc. A direita sempre defende isso. Essa história do livre mercado é uma defesa de quem tem poder econômico. Industriários, as corporações todas, multinacionais e nacionais, e o sistema financeiro, esse do jeito que está aí. Entendeu? Então a direita, ela sempre defende isso. Porque quando ela fala do livre mercado, sem a interferência do Estado, é porque eles querem ficar livres para fazer do jeito que eles quiserem, né? Por o preço que eles quiserem nas coisas. Tem uma coisa aí também que eu tive pensando e analisando e concluindo, que esse capitalismo, né, implantado, ele é desigual na sua origem, tá? Na sua estrutura ele já é desigual. Por quê? Porque quem detém os meios de produção, os meios financeiros, etc., aos meios de produção e aos meios financeiros é dado um valor X, certo? Vamos supor um valor 10. A força de trabalho, que é o que gera, né, o trabalho, a construção, o fazer, né, de toda a economia, é dado um valor Y, tipo 1. Então é 10-1. Por isso, então, o trabalho não é valorizado. O trabalho, ele é subvalorizado, e o capital, de forma geral,
superestimado o valor disso, o peso disso. Então a classe trabalhadora, ela sempre vai levar tinta nesse modelo. Nunca o trabalho vai ser trazido mais, dado mais valor, ter mais valia. Nunca vai acontecer nesse sistema. E a direita, todas as direitas, sejam neoliberais, liberais, porque eles dão esses nomes, só para, digamos assim, ó, a gente não é tão mal assim, a gente é mal, mas só tem um pedaço. Entendeu? Tipo assim, a nossa maldade é limitada, a gente é mais liberal, mas liberal para eles, não liberal para o trabalhador, por dono da força do trabalho. Não é liberal para isso, é liberal para os outros. Então tem que entender isso, que essas subdivisões da direita, que a direita em si, ela é conservadora, ela quer manter tudo do jeito que está e sempre explorar muito mais a classe trabalhadora. Os despossuídos vão ser sempre explorados. Tanto é que esse modelo foi que criou todas as questões aí de depredação ambiental, de escravagismo, a morte aí de centenas e centenas de milhares de povos indígenas, ancestrais. Tudo isso se deve a esse sistema, que é o que a direita quer manter isso. Inclusive a direita hoje, ela quer manter o povo, inclusive, pior do que já está. Porque a direita quer o povo, tipo, semi-analfabeto. Tipo assim, eles não precisam estudar. É só trabalhar e acabou. Por isso que o sistema de ensino, eu estou planejado aqui uma hora falar sobre educação, que engloba isso aí. O sistema de ensino, ele não prevê, oportunidades iguais. O Brasil, veja bem como é que é interessante, o Brasil, e aí eu não estou defendendo esquerda, direita, não tem nada a ver, não é meu papel, mas o Brasil teve, um pouco de mudança na estrutura educacional, principalmente na estrutura dos cursos técnicos e universitários, nos governos, da esquerda, do Lula e, consequentemente, da Dilma na sequência. Então, mas principalmente nos governos Lula passados, houve uma espécie de turbinagem, principalmente no ensino profissional e no ensino universitário. Isso aí não pode negar, isso é a realidade, é verdade. Se existem escolas centro e escolas técnicas pelo Brasil inteiro e muito mais universidades públicas, deve-se a esses governos que eu falei, principalmente os 2 governos iniciais do Lula. Então, que representa a esquerda, certo? Por isso que eu falo dele. Então, mas a direita, ela não quer isso. Nós tivemos uma breve passagem para um governo de direita quando você viu que eles queriam transformar, privatizar todo o ensino e o ensino militar prevalecendo, etc. Você viu aí como é que é. Isso é coisa que precisa prestar atenção. Principalmente se você é povo, Quem está aí sentado no bem bom, está nem aí, Porque nós não somos um povo solidário. As elites brasileiras não são solidárias, não são nada fraternas, viu? As elites não estão nem aí pro povo. Tanto é que tentaram matar e mataram aí um monte de gente na pandemia. Porque isso é um sistema, não é um cara só que decide. Isso é um sistema deles que decide isso. O trem é mais grave do que parece. Esse trem, dizemos aqui em Minas, esse trem de direita e esquerda, ele envolve muitas reflexões para entender isso. E entender e, tipo assim, não aderir a isso.
Então, a direita, nesse sistema capitalista, né, exploratório, etc., selvagem, ele é oriundo da direita. Isso não tem como negar. O Brasil poderia ser um país muito, muito melhor se houvessem políticas mais justas, políticas públicas mais justas, né, e o aumento do campo de oportunidades, digamos assim, para todos entre aspas, porque tem aqueles que não querem saber de nada também, né? Tem esse lado. Então, a gente tem que prestar atenção para entender isso. Não se trata de você ser. A verdade, uma coisa que eu quero deixar claro, eu não acredito nessa coisa de polarização, sabe? Esquerda e direita, e tipo assim, o bem contra o mal, etc. Eu não acredito nisso. Todos os estratos têm suas imperfeições. Porque a esquerda, né, brasileira, por exemplo, ela também é míope, certo? Ela não é uma esquerda, digamos assim, autêntica nos seus propósitos, nas suas ideologias, porque há muito desvirtuamento, inclusive, aquela história, né, no Brasil. Tinham pessoas que ontem eram de esquerda, hoje são de direita. Não é? Você pegar o presidente da Câmara Federal, né, ele era de esquerda anteontem, depois ele vira para a direita, e daí se intitula de centro. Né? E aí tem essas variações também no Brasil. Nós estamos falando de Brasil, tá? Eu vim com a história lá, mas nós estamos no Brasil. Então, existem essas variações também. Por isso que eu conheci muita gente, muito que eu falo é pessoas, bastante, né? Em todos os lugares que eu já morei, no Amazonas, né, no Rio, né, em Minas Gerais, no Paraná, etc., no Rio de Janeiro, eu conheci pessoas que eram comunistas. E de repente, pós-ditadura, de repente, de repente a verdade vem à tona, e daí você vê a pessoa ela é de direita. Porque ela andava muito próximo disso. Porque a esquerda, ela não é pura, certo? Todos os esquerdas da esquerda são puros, não são. Nem todos os de direita também são puros ou impuros. Essas coisas assim, reducionistas, que nós gostamos muito aqui no Brasil, não existe, certo? A direita, ela, veja bem, a direita, o que caracteriza muito ela é a defesa, é o conservadorismo e a defesa do status quo, né, do capital. Além dessas posturas anti-diferenças, né? Que a direita, ela é racista. E é interessante, porque existem negros de direita no Brasil. Existem negras, pobres. Existem até indígenas hoje de direita no Brasil. É só o Brasil para produzir isso, né? Existem com posturas totalmente ligadas à direita, que é a grande responsável pelas desigualdades sociais em todos os níveis no Brasil. De repente esse pessoal se bandiou pro lado da direita. Você sabe disso, né? Você que é mais antenado, você já observou isso, né? Porque são esses caras, né, esse pessoal pobre, negro, indígena, etc., que se bandia para a direita, na verdade, são pessoas que não têm um mínimo de integridade, sabe? Integridade de raça,
integridade intelectual, não tem nada disso, é só oportunismo. Eles querem pegar carona nisso, né? É a pior carona que existe, né? Mas existem essas pessoas e que não são assim, na verdade, às vezes muito relevantes. Também tem isso, né? Tem isso também. Porque no Brasil existe muita ilusão, né? O brasileiro, pela sua falta de cultura, de educação, desenvolvimento intelectual e até mesmo de inteligência, as pessoas não pensam, não usam muito o cérebro, né? Como eu já falei em outra live aí sobre o uso do cérebro, tá? Não usa os neurônios para, sabe, analisar as coisas, etc. Então, são oportunistas. Tem gente que quer ficar do lado do poder e pegando migalhas. Isso é incrível, né? Porque existe uma casta política, econômica, etc., que ela nunca vai dividir poder. Ela quer comprar e compra poder, né? Porque compra muitos deputados, senadores, financia suas campanhas. Eles nunca vão ceder poder. Essa é a questão. Vai ter que ter uma forma, né, de minimizar o poder desse povo todo. Certo? Aí existem várias visões aí da esquerda no sentido de como fazer isso. Mas eu não vou entrar nessa. Então a questão é que a gente tem que prestar atenção, nesse exato momento, a quem interessa essa polarização. Porque isso simplifica o discurso e deixa as coisas do jeito que está. Ah, ele é de direita, ah, ele é de esquerda, etc. Enquanto isso, os ratos vão comendo o porão do navio. É o que está acontecendo. Se você olhar o Congresso Nacional Brasileiro, Câmara Federal e Senado, por exemplo, tá? Porque ele tem as Assembleias Legislativas, tem Câmara de Vereadores, né? Um monte de coisa, outras coisas também. Tem que prestar atenção em tudo. Mas se você pegar lá em Brasília, você vai ver que existe lá um monte, né, de criminosos, né, atuando contra o país e contra o povo do país. Existe um monte de cara lá que são criminosos nesse sentido, de que eles ficam desviando verbas para lá e para cá, para atender os interesses políticos deles, políticos e politiqueiros, menos atender o interesse do povo mesmo. O dinheiro da União, que é o nosso dinheiro, ele chega, né, feito esmola nos estados e nos municípios. E tem uns mau caráteres que ainda fazem outdoor, dizendo: eu trouxe X milhões para a cidade A, B ou C, seja Varginha, São Lourenço, Poços de Caldas, lá no Nordeste, em todo lugar. Eu trouxe X milhões para o hospital, não sei o que lá, para isso, para aquilo. Isso, gente, é só um percentual do dinheiro que esses caras pegam e que desviam no meio do caminho para outros lugares. Entende? E a maioria desses caras, eles são considerados de direita, centro-direita. Essa é uma realidade. Tem uns esquerdistas perdidos lá no meio do caminho? Tem sim. Que entram nisso. Ao invés de entrar lá para mudar, transformar a política, eles entram e se acomodam. Tá? Ficam lá, estufam o peito, mas se acomodam. Se você analisar as propostas, né, os projetos anteprojetos de lei, etc., você vai ver que a maioria é ociosa, seja de direita ou seja de esquerda.
Então essa polarização, se você é de direita ou se é de esquerda, ela serve para o quê? Para que tudo continue igual. Um pouquinho diferente às vezes, mas tudo igual na sua estrutura. Você não vê que não há uma mudança, por exemplo, uma reforma política verdadeira, né, para melhorar a democracia, etc., não existe. Nós temos 200 partidos no Brasil. Isso aí para quê? Para todo mundo pegar o bolo. Com esse negócio do fundo eleitoral, todos os partidos mamam no dinheiro público. Todos eles. Então nós financiamos isso que está aí. Essa é a realidade. Então, se nós entrarmos de cabeça nessa polarização, ele é de esquerda, ele é de direita, não sei o que lá. É isso que eles querem. Os mal intencionados, que na política são a maioria, eles querem isso, que nós fiquemos aqui. Você é de direita, você é de esquerda. Você é de direita, você é de esquerda. Você é comunista, você é não sei o que lá. Eles querem isso. E nós temos que ver se nós queremos cumprir esse papel aí de cobaia, né, de marionete, e que uma hora que nós ficamos aí replicando essa imundície toda. Nós temos que decidir se queremos ser isso. Porque nós, enquanto cidadãos, nós somos agentes políticos. Quer você queira, quer não. Pela ação ou pela omissão. Cada um de nós, de acordo com a Constituição Federal, nós somos agentes políticos. Se você não faz nada, você está ajudando a alguma coisa aí ruim. Se você ainda faz alguma coisa, você está tentando ajudar a mudar o que precisa ser mudado. Então, aí é que eu falo. Existem 1000 ramificações, né? De direita, centro-direita, direita liberal, direita neoliberal, direita papal, tudo isso. É assim como existe de esquerda. Esquerda radical, esquerda xiita, esquerda trotskista, stalinista, gramscista. Existe uma subdivisão enorme. Na verdade, quem mais se entende aí é que entra uma coisa. Quem mais se entende é a direita. Embora tenha algumas diferenças, algumas nuances diferentes, eles têm um objetivo comum: manter tudo como está. Você é explorado? Vai continuar sendo explorado. Você é pobre? Vai continuar sendo pobre. Você é classe média? Vai continuar sendo classe média. Se continuar, porque a classe média já diminuiu muito. Inclusive a classe média alta, ela já caiu também. O problema da classe média brasileira, por exemplo, é que ela entra nesse jogo, de esquerda e direita, do lado da direita, a maioria. Por quê? Porque a classe média brasileira, não estou falando das classes médias do mundo, estou falando da classe média brasileira como um todo, o sonho dela é um dia ela vir a ser burguesia. Um dia ela vir a ser participar do 1% do poder. 1% e dos 90% das riquezas que estão no mundo. A ideia da classe média brasileira, principalmente, é que um dia ela vai ser elite. Então ela vive namorando com a elite. Ela vive querendo fazer coisas igual à elite. A elite tem, por exemplo, seus, como é que chama aquilo? Iates, né? Iates, não sei o que lá. A classe média tem aí os seus barquinhos, não tem? É uma imitação barata, mas é. Tem os seus barquinhos por aí, pelos lagos da vida, pelos rios da vida, pelos mares da vida. Ela tem os seus barquinhos. Não estou falando de barco de pesca, não, tá? Ela tem.
E ela tem até os seus jet skis, etc. Então, ela acha que porque ela tem isso, então ela está no caminho certo. Um dia ela vai ter um grande iate também. Não vai ter. Certo? Então a classe média vive namorando a direita porque ela pensa que um dia ela vai ser elite. E não vai ser. Não tem lugar para mais gente nesse iate do poder. Não tem. Eles não vão deixar você entrar. Você vai entrar lá como faxineiro. Você vai entrar lá para ajudar a dirigir as coisas e tal, fazer o serviço sujo. Que eles dizem que é sujo, porque todo serviço tem a sua dignidade. Mas é isso que eles fazem. Então, o problema no Brasil não é tipo assim, o povo não sabe votar. Não é questão só isso. Aí, tá vendo? É outro clichê, né? O povo não sabe votar. Mas a questão, será que a classe média sabe votar? Já perguntou sobre isso? Porque é isso. Eu falo coisas às vezes que as pessoas não gostam. Eu digo assim, o brasileiro, ele não é solidário como o pessoal quer vender essa ideia. O brasileiro é tão solidário. É solidário quando tem uma enchente, quando cai um prédio, aí tem uma turma que é solidária, mas não todos são solidários, porque tem gente que vai saquear as casas na enchente. Que vai saquear os espólios do prédio que caiu, etc, etc, etc. Então, o brasileiro, ele não é solidário. Alguns brasileiros são solidários, não todos. Existe uma grande maioria aí que está doido para assaltar a casa do outro. A casa, o emprego, seja lá o que for. Né? Então, a esquerda também, ela, como eu disse, ela tem várias ramificações, né? E ninguém é santo, nem, do modo geral, nem a esquerda nem a direita. Não existe isso. Existem pessoas, aí é que está uma coisa que a gente não presta atenção. Existem pessoas de esquerda que são boas. São pessoas realmente interessadas em justiça social, em oportunidades, né, menos desiguais, etc. Mas tem outros que só querem o poder. Nós já tivemos exemplo no Brasil, só se as pessoas não prestam atenção. Mas em alguns lugares a esquerda entrou apenas para ocupar o poder, não para fazer transformações. Não para fazer mudanças radicais que necessitariam ser feitas em vários lugares do Brasil. Inclusive a cidade onde eu moro. Então, é aquela história, né? A gente precisa ser mais seletivo e parar com esse negócio, né? Dessa coisa de direita e esquerda e eu disse aqui, né? Essa polarização. Ela não ajuda a democracia. Que aí não ajuda. Veja bem, eu falei, existem pessoas. E por trás de todas as instituições, dentro de todas as instituições, existem pessoas. Então a gente precisa observar as pessoas também. Não é só porque está no partido A, B ou C, que a pessoa não presta ou presta. Tem que observar as pessoas, porque tem muita gente mal intencionada dos dois lados. Certo? Tem. Viu? Eu não nasci hoje, eu já observei esse Brasil faz tempo. Venho observando o Brasil faz tempo. Então, a gente precisa ter essa noção, sabe? Porque eu já fui considerado comunista, lá atrás. Já fui esquerdista,
Pessoas que nunca me conheceram, que nem sabiam quem eu era, mas, de repente, para eles eu era comunista. Né? Eu nunca fui comunista na minha vida. Nunca. Nem quando eu li lá o manifesto do Karl Marx, eu virei comunista. Nem quando eu li outros tantos livros, né, marxistas, nunca virei comunista. Nunca fui. Eu sempre disse que eu era um socialista no sentido mais amplo dessa palavra. E, na verdade, eu sou um cara progressista nesse sentido mais avançado que existe e mais profundo. Eu tenho na minha mente coisas como justiça social, igualdade de direitos e oportunidades, né? Respeito aos diferentes, etc. Né? Sou ambientalista, né? De longa data. Então, sou a favor de uma educação super avançada, uma educação cidadã. Eu vou falar sobre isso outra hora, né? Que eu já falei. Então, sou a favor disso tudo. E já lutei muito por isso. Entendem? Então, eu não vou entrar nessa de as pessoas dizerem que eu sou esquerdista e que eu vou ficar quietinho. Porque eu não sou. Eu não sou marxista, não sou leninista, não sou trotskista, não sou nada disso. Eu sou um cara que eu vim do povo, certo? Nesse sentido. Eu já não tive nada. Eu costumo dizer assim, eu já não tive um lugar, né? O pessoal fala assim, não tem nem um lugar, como é que fala? Não tem nem onde cair, né? Cair morto. Eu já tive situações da minha vida que eu não tinha nem onde cair vivo. Eu tinha que ficar de pé. Porque se eu morresse, eu estava ferrado também, porque eu ia virar lixo. Certo? Então eu já tive em pontos extremos dessa pirâmide aí, social, econômica, etc. Eu tive os lugares mais baixos dessa pirâmide, né? Então eu sei o que é passar fome, por exemplo. A barriga roncando e você não tem o que comer. Inclusive enquanto criança, que eu vivia na rua, vivia em abrigo de menores, etc. Barriga roncando e você morrendo de fome, né? Entendeu? Quase comendo um mato para poder sobreviver. Então, eu sei o que eu, na verdade, eu faço parte do povo. Eu sou um cara que aprendi a usar minha inteligência e minhas potencialidades. Mas eu faço parte do povo. Certo? Eu não desprezo as pessoas com quem eu já convivi, né? Que muitas já morreram. Mas eu tive muito suporte de pessoas do povo na minha vida. Pessoas simples. Certo? Até semi-analfabetas ou analfabetas. Pessoas simples. Entenderam? Vou dar um exemplo só. Uma vez, eu estava acho que com uns 18 anos, eu entrei no quartel, por causa da data de aniversário, eu entrei no exército um ano atrasado, né, digamos assim. Entrei com 19 anos. Então, esse período é de 18, né, 17, 18 até 19, foi difícil, né? Para arrumar emprego, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, aquela fase, né, ruim e tal, um cara que me arrumou um emprego, o Antônio, né, que eu sou muito grato, era um negro, tá? Eu tudo falo era um negro, ele é um negro. Eu não sei também se ele já faleceu, né? Porque faz N anos, né, que não tem notícias. Mas ele me estendeu a mão.
Ele falou, ó, se você quiser trabalhar lá na propriedade que eu trabalho, eu vou arrumar para você. Né? E o que era o serviço, gente? Era ser boia fria. Era participar da colheita da época lá, isso no Ponta Grossa, no Paraná, a colheita de batata. Ele era tratorista, semi-analfabeto, era casado, jovem casado, tinha uns 3 filhos. Era o cara mais alegre que eu já conheci. Certo? Ele era sobrinho da dona Malvina, que era uma senhora negra que eu já falei em algum vídeo por aí. E que está no meu livro, né? No meu livro eu onde falo sobre ela, que era uma senhora negra analfabeta e que foi a minha primeira terapeuta na vida. Nesse período também. Foi através dela que eu conheci o Antônio. Porque eu ia lá desabafar no banquinho do lado do fogão, na cozinha dela, tomando chimarrão, comendo lá uns bolinhos que ela fazia. Entendeu? E essas pessoas me deram a mão. Minha família biológica, aquela coisa de mãe biológica, certo? Não estava nem aí, né? Para mim. E nesse período eu estava com eles lá. Então é esse pessoal que me acolheu, certo? Um pessoal pobre. Pobre economicamente, estou falando. Porque não dá para medir as pessoas pelo lado econômico só, né? Então, a dona Malvina, o Antônio Alegria, me salvou naquele momento. Eu estava desesperado, porque em casa era muito ruim, sabe? Passava fome dentro de casa, para vocês terem uma ideia. Esse período, porque eu já tinha saído do abrigo, dos abrigos de menores. Então, fui ser boia fria. E naquele momento foi a minha salvação. Eu conseguia ganhar um trocadinho, e era pouco, e era muito explorado, né? Classe trabalhadora, né? E lá eu fiquei um tempo, né? Depois da colheita ainda fiquei mais um tempo lá, plantando batata, plantando feijão, plantando milho, né? A mão na massa. Então, as pessoas, eu digo assim, eu não vou deixar ninguém me reduzir, assim, você é de esquerda, não sei o quê. Eu sou um cara com as ideias, além de todo o conservadorismo que existe aí. Inclusive o conservadorismo de esquerda, porque existe um esquerdista conservador também. Entenderam? Então, não entra nessa de esquerda, direita, isso aí. Se você se deixar identificar por isso, o que te identifica é quem você é. Aquilo que você faz de bom é que te identifica. Não o que os outros dizem, ele é de esquerda, ele é de direita. Eu não sou nada disso. Como eu disse, eu sou um cara progressista, na acepção mais profunda da palavra, progressista no sentido, eu não sei, posso até uma hora achar um nome para isso, né? Eu tenho criatividade. Eu sou um progressista no sentido, veja bem, né? Como é que é tão pobre essas coisas, né? Porque de repente, porque você é a favor de justiça social, justiça mesmo, né? Preservação ambiental, respeito a todos os diferentes, todos e todas as raças, todas as classes. Eu sou a favor de eu sou um cara assim, eu sou um fratércio, né? Um cara que eu estou empenhado em ser fraterno, certo? No sentido da fraternidade muito mais profundo. Eu acho que isso que falta. Uma hora eu tenho que falar sobre isso também. Fraternidade. Vai além de qualquer coisa de religião também. Porque as pessoas acham, tudo é... O pessoal gosta de falar, isso é de religião, né? Religião também, não... As religiões oficiais e tal, que vêm aí há séculos, né?
elas também são responsáveis por isso tudo que está aí. Elas ajudaram a amortecer o povo, ajudaram a manipular o povo, tiraram o povo, né, do pensamento, de usar a mente, de usar o cérebro, de usar a inteligência, né? Também manipularam bastante por questões de poder também, porque as igrejas tradicionais, elas estão do lado do poder. Inclusive tiveram do lado dos caras mais escabrosos da história, elas estiveram do lado. Elas não foram contra, não. Ficaram em cima do muro, quando muito ficaram em cima do muro. Então não dá para confiar nisso, né? Então eu sou um cara fraternalista. Eu acredito na fraternidade. Aí eu usei um termo, né? Fraternalista. Eu acredito na fraternidade. É difícil? É uma utopia? É. Mas nós precisamos lutar por isso. Aqueles que acreditam. Porque tem muita gente também que faz de conta que é progressista, que é esquerdista, não sei o que lá, blá blá blá, que é socialista, mas é tudo fajutice, né? A gente não pode confiar. Então não dá para você ficar, sabe, deixando os outros te levar para essa polarização. Seja você, né? Identifique-se com você, com o que você pensa, né? Busque conhecimento para ampliar esse conhecimento, porque é preciso, né? Você vê aqui, eu falei um pouquinho da história. Nós começamos o vídeo hoje falando da Revolução Francesa. Já passamos pela Segunda Guerra Mundial, etc. Tal. Percebem? Tudo isso é conhecimento. Passamos aí por várias coisas históricas nessa live. Para procurar, digamos, esclarecer que não é uma boa, não é legal, né? É deixar-se levar por essa polarização de direita e esquerda. Porque você pode ser de centro, você pode ser o que você quiser. Isso não define você. Define são suas ações, é a sua consciência, né? Você vê, por exemplo, que tem uns direitistas, por exemplo, que se dizem religiosos. Não tem? Se dizem cristãos. E fazem as atrocidades que fizeram e fazem. Você tem um exemplo aqui dos últimos 4 anos do Brasil, né? O pessoal dizia, Deus acima de tudo e tal, tudo falsidade. Esse patriotismo também, que é outra coisa que está no meio da direita, esse patriotismo também é mentiroso. Tá? É mentiroso. Como é que você é patriota se você não se preocupa com o povo do seu próprio país, da sua própria pátria? Como é que você é patriota? Porque você abraça a bandeira, porque você veste amarelo da seleção, que é outro órgão, um órgão corrupto, né? CBF. Então, aí o pessoal vai lá com a camisa do CBF gritar contra a corrupção. Tem sentido. Paradoxal, né? Tem sentido. Então, tem que parar com isso. Esse negócio, patriotismo, eu acredito, o patriotismo para mim começa com o povo. Se eu não considero o povo do país que eu habito, não o considero no sentido maior, como é que eu sou patriota? Eu sou patriota por quê? Porque eu visto a bandeira, porque eu ponho a bandeira no pescoço, não sei o que lá e tal. Isso é loucura. Aliás, a direita, né, o nazismo, por exemplo, né, o pessoal se apossou, né? Se apossou dos símbolos da pátria alemã. Entendeu? Eles se consideravam os mais patriotas do mundo. Todo mundo que estava lá, negro, né, judeu, tudo não era patriota para eles, só eles. Era o Estado Nacional, né? Quer dizer, você não faz parte da nossa turma. E esse pessoal que estão aí se dizendo patriota, porque vai acampar na frente do quartel, né, tal, militar, etc. Isso aí não é patriotismo nenhum, isso aí é tudo idiotice.
Isso aí, na verdade, se você não tem consideração, boa consideração, tá? Pelo povo do seu país, você não é patriota. Porque qual que é o patrimônio de um país? É o seu povo. É onde tudo começa. Então, você é patriota nem aqui, nem na China, tá? Porque os chineses têm outra visão de patriotismo. Desse negócio de pegar os símbolos nacionais e dizer, o verde e amarelo é nosso, não sei o que, tudo isso aí, é tudo até uma coisa meio infantil, né? De uns rebeldes bem pobres, né? E eles têm, aí é que tá, né? A direita tem uma visão de que você é um grande ignorante. É um grande burro que tem que ser manipulado, fazer parte do gado. Você não é um cidadão. A direita não leva em consideração os direitos de cidadania, nem as responsabilidades da cidadania, não. Ela não leva em consideração nada disso. Então não tem nada a ver de patriotismo. Você faz justiça. Isso é marketing. É para as pessoas achar, tá vendo? Eles estão lá com a bandeira do Brasil. Todo mundo pode usar a bandeira do Brasil, né? Qualquer pessoa. É livre. A bandeira é do Brasil, não é de ninguém. O hino nacional é do país, né? É da nação. Não é de ninguém. Não é de alguém. Não pertence a esse grupo, seja da esquerda, seja da direita, etc. Não existe. Né? Então eles vão veja bem, eles vão se apossando das coisas, tipo assim, isso aqui é nosso. Vocês estão fora. E se você analisar esse negócio de patriotismo, né, você vai ver que é uma grande idiotice tudo isso. Você vai dizer que os militares que foram para o governo para ganhar milhares de reais, etc., eles eram patriotas. Se eles fossem patriotas, eles ficavam lá dentro do quartel, cuidando do que tem que cuidar, né? Outra coisa que o brasileiro também não presta atenção é que quem banca tudo isso é o povo, tá? Quem banca o exército, a marinha, a aeronáutica, é o dinheiro do povo. Não é o dinheiro de algum banqueiro, de alguma coisa. É a riqueza nacional que é gerada pelo povo trabalhador. Nós pagamos os militares, é interessante isso, né? Nós pagamos os militares para depois nos reprimir. Para eles virem e dizer o que é certo e o que é errado para nós. Nós pagamos a formação de todos os militares. Todos os cursos que eles fizeram e fazem, quem paga somos nós. Eles são uma elite que nós pagamos, nós bancamos isso. Enquanto povo trabalhador. Né? Assim como nós bancamos, por exemplo, a polícia militar, né? As polícias militares do Estado, as guardas municipais. É interessante que a gente paga esse pessoal para nos proteger, digamos assim, nos dar segurança e de repente nós viramos reféns deles. Já pensou nisso? Pensa, você analisa, observa. Tem gente que tem mais medo da polícia do que do bandido. Por que será? Então, aí você fica assim, gritando, ele é de direita, ele é de esquerda. Enquanto nós estamos nesse papo furado de esquerda e de direita, tudo isso que eu estou falando, que está ao redor nosso, só vai rolando, só vai acontecendo. Tudo ao redor nosso vai acontecendo. Nós vamos sendo dominados por tudo isso. E nós pagamos tudo isso. Pior é isso, né? Entendeu? Então, gente, vamos parar com esse papo de esquerda e direita e vamos pensar em quem nós somos verdadeiramente. O que nós queremos para o nosso país, para a nossa cidade. Porque as coisas começam no nosso município, né? Tem que pensar nisso também. Quer dizer, o que nós queremos? Será que a nossa cidade não poderia ser melhor e muito, muito melhor administrada do que vem sendo administrado? Eu dou a resposta para vocês. Ela poderia e pode ser melhor administrada.
Todas as cidades, praticamente. Certo? Vai ter exceções? Vai ter exceções. Sempre tem exceções. Não existem regras sem exceções. Mas, eu observo aqui, por exemplo, onde eu moro, no sul de Minas, pela arrecadação de algumas cidades, que elas poderiam ser muito, muito melhor administradas. Se elas não fossem, a prefeitura municipal não fosse cabide de emprego, a Câmara Municipal não fosse cabide de emprego, não houvesse corrupção alguma, como existem N corrupções. É que as pessoas não prestam atenção. E as pessoas acham que corrupção é só em Brasília. Não, tem corrupção em Belo Horizonte, tem corrupção em Varginha, tem corrupção em Poços de Caldas, tem corrupção em todo lugar. Onde tiver o ser humano, né, tem corrupção. E nós temos que estar de olho nisso. Nós, cidadãos, é um direito nosso e uma responsabilidade estar de olho nisso. Se é que a gente é cidadão do bem, né? Porque também a gente pode ser aí cúmplice de tudo isso, né? Quando você não age, você é cúmplice. Bem, gente, já falei bastante hoje para um domingo chuvoso e tal, que hoje é bom que chova, né? Para mim é bom que chova, que tá até mais fresco e tal. Para esse domingo, essa foi a live. Essa é a live surpresa, né, gente? Que eu faço, depois ponho lá no YouTube. Você pode entrar lá no meu canal no YouTube também, dar o seu like lá, se inscrever no meu canal. Eu não sou muito ficar pedindo isso, porque eu estou fazendo o meu trabalho aqui, tá? Esse aqui é um trabalho de consciência, de conscientização em vários aspectos. Se você for ver meus vídeos, você vai ver isso. Eu abranjo N assuntos. Graças a Deus eu tenho essa capacidade. Então, quando eu falo graças a Deus, eu, claro, primeiro lá em cima, né? Mas, graças muito a mim também, ao meu esforço, ao meu estudo, e graças também a pessoas como o Antônio Alegria, que me arrumou lá um serviço de boia fria por uns meses lá para mim sobreviver antes de entrar no exército. Da época, hein? Isso lá nos finais dos anos 60 para 70. 68, 69, né? E tal. Então, eu agradeço, né, a todo mundo. E esse trabalho é de todas as pessoas que eu carrego comigo, na alma. Graças a Deus, tá? Eu sou uma pessoa de fé. Eu não sou carola, essas coisas. Eu sou uma pessoa de fé, né? E eu acredito, né, na espiritualidade, acredito tudo isso, né, nessa metafísica aí. Vocês já sabem disso. Então, é isso que eu posso desejar para vocês hoje, nesse domingo aí meio chuvoso, meio tranquilo, né? É paz e luz para vocês todos e até a próxima.